Cume, psicóloga, analista do comportamento e coordenadora do TEA no Centro de Excelência em Reabilitação Neurológica, o CERN. Olá, eu sou a Márcia Kloss, psicóloga, especialista em ABA e orientadora técnica no Centro de Excelência em Reabilitação Neurológica, CERN. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as principais características do transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, o TEA, popularmente conhecido como autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta 1 em cada 51 pessoas, sendo mais prevalente em meninos. No Brasil, estima-se que há aproximadamente 2 milhões de autistas. O autismo compromete a comunicação, interação social e comportamento. Embora não haja consenso em relação às causas, as pesquisas indicam fortemente um componente genético. Contudo, o diagnóstico é clínico, sendo realizado a partir de avaliações e observações dos profissionais, não havendo um exame laboratorial que determine o diagnóstico. A partir de 2014, o DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, passou a adotar a nomenclatura transtorno do espectro autista, englobando os antigos diagnósticos de transtorno autista, transtorno de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância e transtorno global do desenvolvimento, pois entende que todos fazem parte de um conjunto único de prejuízos, com intensidades variadas, por isso o termo espectro. Para realizar o diagnóstico do transtorno do espectro autista, são levados em consideração 5 critérios. O primeiro critério diagnóstico se refere ao déficit na comunicação e na interação social em múltiplos contextos. Neste critério, a pessoa apresenta dificuldade na interação com o outro, nas trocas emocionais, na compreensão do sentimento do outro, um déficit na comunicação não verbal, um rebaixamento no contato visual e a dificuldade em manter e ajustar o comportamento nos diversos contextos sociais. O segundo critério refere-se aos padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Nesse critério, a pessoa deve apresentar pelo menos 2 dos seguintes sintomas. Então, o primeiro sintoma são os movimentos motores repetitivos, que podem ser os movimentos de mãos, que são os flappings. Pode também ter um movimento motor repetitivo com objetos, então a criança que fica girando a roda do carrinho. E também movimentos da fala, então repetir sons ou falas que já ouviu anteriormente. O segundo sintoma são padrões inflexíveis ou ritualizados. Então, a criança que tem muita dificuldade em se adaptar ao ambiente, fazer uma transição e principalmente tem muitos rituais, formas específicas de realizar algumas atividades. O terceiro sintoma são os interesses fixos ou altamente restritos. Então, aquela criança que sabe tudo sobre determinado assunto e fica sempre repetindo aqueles assuntos. E o último sintomas são a hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais do ambiente. Então, a criança que tem muita sensibilidade auditiva e tátil. O terceiro critério refere-se à precocidade do aparecimento dos sintomas. Então, eles têm que aparecer ainda na primeira infância. Mas eles também podem se manifestar mais tardiamente de acordo com as demandas sociais ou serem mascarados com estratégias aprendidas posteriormente. O quarto critério refere-se ao prejuízo clinicamente causado pelos sintomas, tanto no funcionamento profissional e em outras áreas da vida do indivíduo. O último critério considera que os déficits observados eles não podem ser explicados por uma deficiência intelectual ou um atraso global no desenvolvimento. Então, para estabelecer esse diagnóstico, a pessoa tem que atender a pelo menos 2 desses critérios. Quanto aos sinais de alerta, durante a primeira infância, ocorre a ausência de sorrisos e expressões. A criança raramente sustenta o contato visual durante as interações, não compartilha sons, balbucios, sentimentos, não usa ou retribui gestos, não acompanha visualmente o movimento de um objeto por um adulto, não olha quando é chamado, há ausência de palavras ou a perda de um repertório anteriormente adquirido, não faz troca de turno na comunicação. Em crianças maiores, os sinais de alerta são os movimentos repetitivos, um atraso ou alteração na fala, a dificuldade na compreensão de figuras de linguagem e na adaptação a novos ambientes. Ocorre também o isolamento social. É importante observar um atraso ou um sinal de alerta
que os pais procurem a orientação especializada de um médico ou de um profissional qualificado. Na ausência de uma causa única para o autismo e na expectativa por resultados imediatos, as famílias de crianças no espectro muitas vezes acabam recorrendo a terapias alternativas com baixos níveis de evidência científica, como por exemplo dieta, suplementação, medicamentos, atendimento não especializado. Além da falta de comprovação científica, essas terapias podem prejudicar e até mesmo colocar a vida em risco. Por isso, para o tratamento, deve-se sempre optar por intervenções embasadas cientificamente. Atualmente, a terapia ABA, Análise do Comportamento Aplicada, é a intervenção com maior comprovação científica na eficácia do tratamento do TEA. De acordo com estudos, dois são os diferenciais nesse tratamento: a precocidade e a intensidade. A precocidade do diagnóstico da intervenção possibilita o menor comprometimento no desenvolvimento socio-interacional. A intensidade se refere à quantidade de horas na intervenção, envolvendo família, escola e profissionais. Por isso é primordial que se inicie o quanto antes e que seja oferecido para a criança uma quantidade adequada para que o indivíduo tenha o maior número de oportunidades na aprendizagem.